Então tá, vamos lá? Então boa noite, turma! Ô, turma cheia! Pessoal do EAD, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais uma aula nossa de Direito Administrativo e hoje já vou avisando, a gente vai pegar um conteúdo pequenininho, tá? Para trabalhar hoje. Acho que é poderes aí que tá na sequência da apostila. E aí assim, eu poderia trazer para vocês dois conteúdos, assim, digamos que em uma aula dá pra gente ver poderes e dá pra gente ver, sei lá, controle da administração. Só que eu não gosto de pegar e chegar aqui e despejar o conteúdo para vocês, não dá tempo da gente resolver todas as questões e já partir pro outro, não gosto, tá? As minhas aulas, elas já são programadas, assim, para uma aula para cada coisa, só que tem uns conteúdos um pouquinho menores do que aquele aulão, tipo, impropriedade e tal, que a gente fez. Então, esse conteúdo, assim, ele é um pouco menor, a gente não vai ficar aqui até as 10h30 da noite, mas, assim, eu quero trabalhar bem com vocês, quero que vocês saiam daqui hoje pensando nos poderes. E aí vocês vão ver assim, ó, é um conteúdo que não é muito grande e às vezes a gente até se preocupa, será que então a gente tinha que aprofundar mais, já que ele é pequeno e tal? Gente, metade da nossa aula de hoje vai ser resolver questões, tá? Tudo que é tipo de questão das provas passadas, questões de agora, 2018, questões mais aí para exercitar. E aí vocês vão ver assim, ó, que vocês não vão acreditar o quanto de questão vocês conseguem resolver só com o tantinho de aula que a gente viu. Por quê? Porque a gente tem que ir certeiro na aula, tu tem que ir certeiro ali naquilo que eles realmente vão cobrar nas questões. Então assim, ó, a gente vai ver metade da aula é o conteúdo e a outra metade é questão que eu vou trazer para vocês. E vocês vão ver, nossa, como que a gente conseguiu resolver tanta questão só tendo estudado pouca coisa a parte ali de poderes, certinho? Então vamos lá, gente. Poderes, então, quando a gente trata disso, o que nós temos? Quando a gente pensa no Estado agindo, como que o Estado age? Né? Por meio dos seus agentes públicos. Então, como que o Estado vai fazer alguma coisa? Por meio dos seus agentes públicos. Aí, os agentes públicos, eles têm que sempre buscar a satisfação do interesse público. Por isso, eles têm algumas prerrogativas, alguns poderes especiais. Poderes que muitas vezes não são conferidos para nós particulares, mas para eles, sim, para os agentes públicos, sim. Por quê? Porque os agentes públicos é que agem em nome do Estado e para eles conseguirem fazer valer aquele interesse público, eles acabam tendo alguns poderes, que são esses poderes que nós vamos tratar então na nossa aula de hoje. Então, ó, o Estado age por meio dos seus agentes públicos. A esses agentes públicos então são conferidos essas prerrogativas diferenciadas que a gente chama, né? A serem utilizadas para alcançar essa finalidade, o interesse público. Aí esse conjunto de prerrogativas, de poderes, é que a gente vai chamar então de poderes administrativos. São aqueles instrumentos de que eles vão se utilizar então para fazer, né, acontecer aí o interesse público. Entretanto, gente, nós temos também que esses agentes públicos, por eles tutelarem aí interesses que não são deles e sim são de todos, são da coletividade, eles também têm alguns deveres. Então, eles não têm só poder, eles também vão ter aí alguns deveres. E aí a gente vai dar uma olhada nessa parte, né? Quais são os deveres trazidos pela doutrina, bem rapidão, assim, só para vocês pegarem a noção. E aí depois nós vamos dar uma olhada, então, em todos aqueles poderes mesmo da administração. Gente, olha só, nós temos no direito administrativo que alguns dos poderes que nós vamos ver, daí nós vamos ver ali poder de polícia, poder disciplinar, poder hierárquico, poder regulamentar. Nós vamos ter que alguns dos poderes aqui na administração pública, eles são chamados de poder, mas eles não são uma mera faculdade. Eles são verdadeiros poder-dever, que a doutrina chama. Por quê? Enquanto para o particular, se eu, Tatiana, tenho um poder, aquilo é uma mera faculdade, eu exerço se eu quiser. Para a administração pública, não é só uma faculdade. Na maioria das vezes, a administração pública ela tem o dever de agir, que é o chamado poder-dever de agir. Vamos pegar um exemplo? A Lu chegou.
A Lu chegou e eu fiquei braba que a Lu chegou atrasada, tá? Ela só chegou atrasada, né? Mas eu tava furiosa, assim, passei o dia inteiro com a cabeça voando e tal. Fiquei brava com a Lu. Gente, briguei com a Lu. Mas assim, ó, briga. A gente se pegou pelos cabelos, desceu aquela escada da PUC ali, ó, nós duas, a gente desceu assim, ó, mas brigando, pensa, né? Foi assim, ó, coisa feia. Aí, o meu chefe aqui na casa do concurseiro chegou e disse: Tati, vou ter que te demitir, vou ter que te mandar embora. Olha o que tu fez, a nossa aluna, ela só chegou atrasada, como é que tu fez isso pra ela? Eu vou ter que te demitir. Aí o que vai acontecer, gente? Vai ser aquele chororô meu. Chefe, eu tenho filho pequeno para cuidar, o leitinho das crianças, não posso perder esse emprego, por favor, me perdoa, me desculpa. Eu vou pedir desculpa para a Lu, eu vou abraçar, eu nunca mais vou fazer isso. Aí o meu chefe, que ele tinha o poder de me demitir, esse poder dele é uma mera faculdade. Se ele quiser, ele realmente demite, mas se ele não quiser, ele pode dizer: Tati, dessa vez a gente vai então te desculpar, ok? Vai lá, pede desculpa pra Lu, a gente vai te desculpar e tal, tu vai continuar aí trabalhando, mas assim, não briga mais com as alunas, né? Mas dessa vez a gente vai se desculpar. Por quê? Para o particular, o poder, como o poder dele de me demitir, é uma mera faculdade, né? Se ele quiser, ele me demite, mas se ele não quiser, ele pode me perdoar ali e deixa assim. Agora, digamos que aqui é uma repartição pública, um órgão público. A Lu cidadã chegou e eu aqui para atender ela aqui no Ministério Público. E eu pego e a gente sai nessa briga ali, né? E eu pego, me estressei aqui com a cidadã e a gente sai brigando, escada abaixo lá, que tô agarrada pelos cabelos. A minha chefia, ela vai chegar e ela vai ter que fazer uma apuração daquilo ali que aconteceu. E não adianta eu dizer: chefe, por favor, me desculpa, me perdoa, não. Por quê? No setor público, aquele poder que ele tem de apurar aquela infração e de me aplicar uma penalidade, não é só uma faculdade. Não é só um poder assim, se ele quiser ele faz, se ele não quiser ele não faz. Não, é um dever. Não é só uma faculdade, é um dever que ele tem. Então vejam, enquanto na esfera particular o poder é só um poder, só uma faculdade mesmo, da pessoa fazer se quer ou não quer, na esfera pública, o poder, muitas vezes, ele se consubstancia no verdadeiro poder dever, porque ele não tem a faculdade só de, então tá, dessa vez eu vou deixar assim, não. Ele tem o dever de exercer aquilo ali em prol do interesse público, porque a gente não ia achar interessante para o todo deixar aquele servidor que saiu lá batendo nos outros e deixar ele lá trabalhando, né? Então, pelo interesse público, tem esse poder dever. Nós vamos ver que nem todo poder é dever, nós temos alguns poderzinhos assim que são uma faculdadezinha mesmo, tá? Mas nós temos também poderes que são verdadeiros deveres, ok? Isso. Aí, ó, quando o agente tinha esse poder dever e ele não fizer, ele vai responder pela omissão dele. Então aqui, ó, alguém veio lá, eu sou autoridade competente, digamos que para apurar aquela infração ali que foi cometida, né? Vai lá, alguém denuncia e tal, não sei o que, e eu, não faço nada, não faço apuração, tá? Eu vou responder por essa minha omissão. A autoridade, ela tem o dever de exercer aquele poder dela. Veja, o dever de exercer aquele poder. É bem isso, né? Há deveres que elas têm, há poderes que a autoridade vai ter o dever de exercer, ok? Aí, gente, eu falei para vocês, então, desse poder, dever de agir, né? Que é isso aí, ó, o administrador público, ele não tem apenas o poder, mas também tem o dever de agir, a obrigação de exercer aquele poder em prol aí, né, da coletividade. Olha o que o Eli Lopes Meirelles disse e tem tudo a ver com o exemplo que eu trouxe para vocês agora aqui com a Lu, né? A Lu já chegou e eu já nos batemos aqui. Olha o que o Eli Lopes diz, ó, se para o particular o poder de agir é só uma faculdade, para o administrador público é uma obrigação de atuar, desde que esteja presente o ensejo de exercitá-lo em benefício da comunidade.
É o que o direito público ajunta o poder do administrador ao dever de administrar, e aí nós vamos ter esse chamado poder-dever de agir. Se a pessoa então for omissa, se ela não agir quando aqui deveria, ela vai ser responsabilizada então por essa omissão. No nosso estatuto, na nossa lei 8.112, a autoridade que não fizer a imediata apuração, ela vai inclusive responder por aquela mesma infração que aquele acusado, digamos assim, cometeu, tá? Gente, falei para vocês que nós vamos ver então esses poderes todos, mas nós vamos dar uma olhadinha em quais são os deveres do administrador, tá? Por que vocês estão rindo dos meus slides aqui, né? Ministério Público, né? Depois tem o outro lá, ó. Depois tem aqui, ó. Esse aqui ficou mais parecidinho, né? Então é isso, olha só. Quando a gente fala nos deveres do administrador, então assim, ó, quando a gente fala em poder, Tati, é poder administrativo, poder da administração, é poder do administrador, o que que é? É tudo igual, porque é o quê? A administração pública é que tem esses deveres e esses poderes. Só que quem é a administração pública? Os agentes, né? Os administradores, quem está atuando ali. Então, é a mesma coisa a gente dizer isso. Olhem só, o administrador público, ele tem o dever de eficiência. Lembra lá do princípio da eficiência? Então, ele tem o dever de fazer as coisas aí com eficiência, buscar aquela melhor relação custo-benefício, tentar ser mais rápido, tentar ser mais útil, tentar ser mais perfeito. Aí um dia um aluno disse, Tati, caiu na prova aqui do dever de eficiência, a pessoa tinha que tentar ser mais perfeito, tinha que ser perfeito, né? Tinha que fazer a sua atribuição ali com perfeição. Aí eu coloquei que não, né, Tati? Porque assim, lá no MP, quando tem cadeira, não tem mesa, quando tem mesa, não tem folha para fazer o xerox, quando tem o xerox, não tem a caneta. No setor público, as coisas, às vezes, né, não são como a gente queria para conseguir fazer tudo com uma perfeição. Mas tem que tentar ser perfeito? Claro que tem que ter, gente. Dever de eficiência, sim. Princípio da eficiência tem que buscar ser mais perfeito possível, mesmo que, às vezes, a situação ali, né, não dê, tá? Ministério Público Federal, tudo lindo, tá, gente? Não se preocupe, tá? Tudo tem folha, tem cadeira, tem mesa, tá? Gente, dever também de prestação, aqui, vamos pegar aqui, dever de probidade. Então aqui todo administrador, ele tem que agir dentro a gente já viu a lei de improbidade, né? Dentro daquela moralidade administrativa, né? De acordo com a boa-fé, com a honestidade. Então, princípio lá da moralidade, lei de improbidade, tudo aquilo que a gente viu, então ele tem que agir com probidade. E o administrador também tem o dever de prestar contas. Por quê, gente? Porque ele faz gestão de bens alheios, de interesses alheios. Se eu pegar um dinheiro de dentro da minha bolsa, eu posso fazer o que eu quiser com aquele dinheiro. Posso doar, posso deixar ali em cima da mesa, posso comprar um vestido, posso fazer o que eu quiser com aquele dinheiro. Porque o dinheiro é meu e eu não preciso dizer para ninguém o que eu vou fazer com ele. Agora, quando eu faço gestão de dinheiro que não é meu, seja porque eu sou administrador de uma empresa, seja porque eu tenho uma procuração de alguém para gerenciar a vida dela, seja na administração pública, se eu estou ali fazendo gestão do que não é meu, eu tenho o dever de prestar contas daquilo que eu estou fazendo. Então, ó, o administrador público tem esse dever também de prestação de contas. Gente, é claro que o administrador público tem um monte de deveres, mas a doutrina aponta esses três aí. Então, quando for tratar, né, dos deveres da administração, então a doutrina aponta esses três aí trazidos para nós. Mas o foco da nossa aula mesmo são os poderes do administrador. Aí, gente, vejam só. Quando a gente fala nos poderes, nós temos trazidos aí pela doutrina, tradicionalmente, 6 poderes, tá? A doutrina traz esses 6 poderes aqui para nós. Às vezes, o nosso conteúdo programático pede só 4, às vezes pede só 3, às vezes pede 5. Só que vejam, é uma coisa tão simples da gente pegar que é melhor a gente pegar todos os 6 para a gente entender o contexto. A gente precisa saber de todos eles, mesmo que o nosso edital delimite, ele diga, não, eu só quero saber sobre o hierárquico, disciplinar, o regulamentar de polícia, não quero saber sobre esses 2 aqui. Mesmo que o edital diga isso,
Para a gente entender o contexto, para a gente conseguir principalmente diferenciar um do outro. Porque se eu explicar para vocês o poder disciplinar sem explicar o que é o poder de polícia, quando vier na prova ali, a cobrança de uma multa de trânsito, eu vou achar que é disciplinar, porque poder de polícia eu nunca vi. Então, ó, a gente vai trabalhar todos eles, tá? Antes da gente entrar nos detalhes de cada um deles, o que eu quero fazer? Eu quero, então, trazer para vocês uma visão geral deles, principalmente porque o mais comum das bancas fazerem aqui é pegar um dos poderes, sei lá, o hierárquico, e confundir vocês com o poder disciplinar. Ou então, fazer com que vocês confundam o poder disciplinar com o poder de polícia. Ou o vinculado com o discricionário. Então, o que mais vem em questão a respeito de poderes é fazendo com que vocês confundam um poder com o outro. Então, eu acho interessante a gente pegar, então, primeiro uma visão geral, diferenciar, vocês pegarem a diferença num de outro, e aí depois a gente vai para o detalhezinho. Ah, no poder de polícia tem assim, tem os atributos, daí a gente vai para os detalhes de cada um, tá? Então, vamos lá, gente. Quando eu tratar aí de poder do administrador, deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre o poder regulamentar ou o poder normativo. Aqui nós estamos tratando da administração pública. A gente sabe que poder executivo faz a administração pública, todo ele praticamente é administração pública. E a gente sabe que o legislativo, ele faz lei, tudo mais, mas ele tem uma administraçãozinha lá dentro. O poder judiciário fica lá aplicando as leis, fazendo processos, né, judiciais, mas tem uma administraçãozinha também lá dentro, tá? Nós estamos tratando agora do que? Da administração pública tendo esses poderes aqui. Isso aqui é poder da administração pública, não é poder do judiciário lá, poder das leis, lá do legislativo, é a administração pública. Então agora, pensem que a administração pública é o poder executivo, tá? Pensem isso, apesar de a gente saber que tem administração pública também dentro dos demais poderes. Mas pensem na administração pública como, né, tipicamente a administração. Vamos pensar no poder executivo. Aí, olhem só, quando a gente pensa em poder regulamentar, poder normativo, quem faz norma, quem faz lei? Quem faz lei? É a administração? Não, né? Quem faz lei é o legislativo. Mas aí vejam, o legislativo vai lá, faz aquelas leis lindas, maravilhosas. O legislativo vem lá no nosso estatuto, nossa lei 8.112, que foi o legislativo que fez, e ele traz que o servidor a cada 5 anos de efetivo exercício vai ter 3 meses para tirar uma licença capacitação. Ele traz isso em um artigo. Aí a pessoa chega assim, ó, como que eu faço essa licença capacitação acontecer na prática? Porque eu não tenho regras para isso, só tem uma lei dizendo que a pessoa tem direito a cada 5 anos a tirar 3 meses de licença capacitação. Como que isso se dá na prática, no dia a dia, nos detalhes? Como que isso vai se dar? Para isso, então, a administração pública, através do seu chefe do poder executivo, por exemplo, lá o presidente da república, o governador lá do estado, o prefeito lá no município, eles vão ter competência para fazer decretos, regulamentos que vão fazer com que essas leis possam ser implementadas, então, no caso, na vida real. Então vejam, o legislativo faz a lei, por exemplo, a lei 8.112, e aí nós temos um decreto do presidente da república dizendo como que eu implemento na prática a licença para capacitação, como que é, quem que vai dar esses cursos, né? Todos os detalhezinhos ali. E isso sim é competência, então, da administração pública, do executivo, do chefe do poder executivo, ele vai lá e faz um decreto, por exemplo. Então, ó, a administração pública também tem poder regulamentar, normativo, de fazer regras, de fazer normas também. Mas muito cuidado, o que mais eles vão perguntar para vocês sobre poder regulamentar ou normativo? Esses decretos, regulamentos do executivo, eles podem contrariar, alterar, modificar a lei feita lá pelo legislativo? Não. Eles podem apenas
fazer implementar essas leis. E olha o termo que eu vou usar agora, tá? Porque eu já vi vários professores dizendo que não, mas olha o termo que eu vou usar agora. Esses decretos, regulamentos podem complementar a lei. Como que eu vou pegar um artigo só, e eu vou fazer um decreto sobre ele detalhando sem complementar? É claro que eu vou ter que complementar. Então, sim, ele complementa a lei. Mas eu não posso entender o complementar no sentido de alterar. Então, a cada 5 anos a pessoa vai ter 3 meses de licença capacitação. Aí o decreto ele vai complementar isso, vai dizer como é que se dão esses 3 meses, quem são as escolas que vão fazer essa capacitação, quando que é, como que se dá a contagem. O decreto vai complementar, ele não pode alterar, modificar aquilo que a lei já disse. Não pode o decreto dizer que vai ser a cada 4 anos que vai ter a licença para capacitação. Não pode o decreto dizer que a licença para capacitação vai ser de 4 meses ao invés de ser de 3 meses, né? Então, não pode alterar, modificar. Agora, pode o que? Implementar, ou até a palavrinha que fica meio em cima do muro, né? Complementar, considerando que complementar não é alterar, modificar, tá, gente? O que mais que nós temos que ver? Olhem só, o regulamentar a gente não confunde com nenhum outro, porque é bem isso mesmo, não confunde. Vocês têm que ver o discricionário vinculado. O que é um ato, um poder vinculado? Poder vinculado, olha lá. Charles, vamos lá, pode entrar. Gente, tu vai do outro lado para me trair. Tu não sabe o que eu tô fazendo com as pessoas que só chegam atrasado. Imagina quem chega atrasado e vai para outra turma ainda. A Lu só chegou atrasada, não sabe o que aconteceu com ela. Agora tá chegando atrasada e vai entrar na turma do ladinho ali, né? Gente, olha só. Poder vinculado e poder discricionário. O poder vinculado é aquele que a administração tem que fazer. O discricionário é aquele que a administração pode fazer, se ela quiser, se ela achar conveniente, se ela achar oportuno. Então, olha só, quando eu falo em poder discricionário, é aquilo que a administração tem aquela margem de liberdade. Quando eu falo em poder vinculado, a doutrina até critica o chamar de poder uma coisa que é obrigatória, que é vinculado, né? É até estranho chamar de poder ser uma coisa que o administrador não tem alternativa, ele só pode fazer daquele jeito ali. Vamos pegar o exemplo aqui. Agora eu vou usar muito o exemplo do nosso estatuto aqui, porque vocês já aprenderam o estatuto, tá? Se eu pegar, por exemplo, lembra da reversão? R de reversão, retornou aposentado. Lembra da reversão? Na reversão eu tinha 2 hipóteses de retornar o aposentado. Uma delas era quando a pessoa se aposentou por invalidez, mas uma junta médica declarou insubsistentes os motivos da sua aposentadoria. E aí a administração vai lá e faz a reversão, não é? A administração pode reverter se ela achar legal, assim, ou a administração tem que trazer essa pessoa de volta? Tem que trazer de volta. Então, a administração tem esse poder de trazer a pessoa de volta, mas é um poder vinculado, ela tem que fazer. Lembra que a gente tinha uma outra hipótese de reversão? Aquele servidor que se aposentou voluntariamente, enjoou daquela vida de aposentado e pediu para voltar para o serviço público. E aí ele vai lá e pede a sua reversão. Aí tem uma série de requisitos lá, que não faça mais de 5 anos que ele tenha se aposentado, que a aposentadoria tenha sido voluntária na época, que ele já tivesse estabilidade quando se aposentou, uma série de requisitos. E digamos que ele até cumpra todos esses requisitos. A administração tem que trazer esse de volta, ela pode, se ela achar conveniente e oportuno. Pode, se ela achar conveniente e oportuno. Então, é um poder dela trazer essa pessoa, mas é um poder discricionário. Ela vai fazer se ela achar conveniente, se ela achar oportuno, senão não. O servidor completou 75 anos de idade. Idade para aposentadoria compulsória. A administração, ela vai ver se aposenta, não aposenta, ela tem que aposentar. Ela tem que aposentar. Poder vinculado. O MPU fez um concurso público com prazo de validade de 2 anos. Ele pode prorrogar por mais 2 anos, lembra? Ele
tem que prorrogar ou ele pode, se ele achar conveniente e oportuno? Poder discricionário. Tá, gente? Então, basicamente isso, um ao contrário do outro. Tanto como eu disse, alguns criticam o vinculado por dizer que se é uma coisa que tem que fazer, não é um poder, né? É só dever, na verdade, tá? Gente, agora eu quero que vocês prestem muita atenção nesses três aqui: poder hierárquico, poder disciplinar e o poder de polícia, para a gente diferenciar. Poder hierárquico diz respeito a quê? Lembra que na aula passada a gente estava vendo lá que a gente tem um órgão e por mais cabeção que tu entre nesse órgão, tá? Mandando lá no órgão, mas sempre vai ter alguém mandando em ti? Sim, né? E mais, a gente vai ter ainda nesse órgão um outro órgão que manda nele, né? Então a gente tem aquela hierarquia na administração pública. Aí, gente, poder hierárquico, portanto, é aquele poder que esse cara aqui tem de ir lá e fiscalizar o que esse aqui está fazendo. É o poder que esse aqui tem de pedir para esse aqui fazer um documento, lá um parecer, e ele tem que submeter à chefia, que é a chefia que vai ter que olhar aquele documento, ver se está certinho, então ela assina, dá o ok, se está errado ela manda refazer ou ela mesma pega e faz. Então, poder hierárquico diz respeito a quê? A administração é organizada hierarquicamente. Então, um manda no outro, um obedece o outro. Esses daqui fiscalizam a atividade desses outros aqui. Então, poder hierárquico diz respeito a isso, a ordenar, coordenar, estabelecer essas relações de hierarquia, quem que manda em quem, que óbvio que quem vai dizer isso é a lei, né, que vai dizer, mas de fazer essa ordenação, de quê? De um superior fiscalizar a atividade do seu subordinado. Isso é poder hierárquico. Porém, as questões vão confundir vocês, por quê? Elas vão confundir o poder hierárquico com o poder disciplinar. E eu até nem deveria ter colocado aqui esses órgãos aqui eu deveria ter colocado lá do outro lado, que agora aqui eu vou falar do poder disciplinar para vocês. O poder disciplinar, gente, ele decorre do hierárquico. É porque eu tenho hierarquia, que daí um vai poder ir lá e aplicar, por exemplo, uma sanção disciplinar no seu subordinado. Então, olha só, quando a questão começar a falar, tratar de apurar infrações e aplicar penalidades, ela não está mais se referindo a poder hierárquico, ela já está se referindo a poder disciplinar. É claro que um apura a infração do outro porque um é subordinado ao outro. É claro que esse consegue aplicar uma penalidade de demissão nesse aqui porque eles têm essa subordinação, essa hierarquia. Então, decorre uma coisa da outra. Porém, enquanto a questão estiver tratando de ordenar, coordenar, estabelecer a relação de hierarquia, um faz um documento e o outro vai lá e tem que dar o ok dele. Enquanto a questão está tratando disso, enquanto a questão está tratando de fiscalizar, apenas fiscalizar, ver se está tudo bem, bonitinho, ela está tratando ainda do poder hierárquico. Quando a questão começar a tratar de apurar uma infração que alguém cometeu, ou aplicar uma penalidade para essa pessoa, aí a questão já não está mais tratando de hierarquia, ela está tratando de poder disciplinar. O poder disciplinar, então, é aquele que apura infrações, aplica penalidades para quem? Para os servidores ou quem estiver sujeito a essa disciplina administrativa. Então, ó, o poder disciplinar, ele apura infrações, aplica penalidades para os seus servidores ou quem está sujeito a essa disciplina administrativa. Quem está sujeito à disciplina administrativa? Vamos pegar um aluno de uma escola pública. Vocês já viram um aluno de uma escola pública, ele levar uma penalidade, uma sanção disciplinar? Já viram um aluno de uma escola pública ser suspenso, por exemplo? O que é isso? Isso é o poder disciplinar da administração pública. Quem está rindo aí porque já foi suspenso, né? Olha só, Charlie já
Aproveita, tua mãe não tá aí, pode contar. Não? Um colega, sim, eu também, quando eu vou contar alguma coisa assim que não é muito legal, eu digo, gente, um amigo meu, né? E agora o Charles é um colega dele. Então, olha só, quem está ali dentro de uma escola pública, os alunos dentro de uma escola pública, eles estão sujeitos àquela disciplina administrativa ali? Sim. Olha um detento, não é aquele que está sendo condenado pela justiça, não, é aquele que já foi condenado e está lá cumprindo a pena dentro da penitenciária. Ele tem que seguir aquelas regras, aquela disciplina administrativa ali? Tem. E se ele não seguir aquelas regras, aquela disciplina administrativa, ele vai levar sanções administrativas, não são? Não é a sanção penal lá da pena dele, que deu o juiz lá, o judiciário, não. Ele vai levar sanções administrativas ali. Ou então uma empresa contratada para prestar um serviço público, essa empresa ela está sujeita também a essa disciplina administrativa também. Então olha só, o poder disciplinar é aquele que apura infrações, aplica penalidades para dentro da administração. É para os servidores ou quem estiver sujeito a essa disciplina administrativa. Por que eu estou frisando isso? Para vocês não confundirem o poder disciplinar aqui com o poder de polícia. O que é o poder de polícia, gente? É a administração pública limitando as liberdades dos particulares em prol de um interesse público, em prol de um bem-estar social. O que é o poder de polícia da administração pública? É um órgão de fiscalização ali da prefeitura, do estado, indo ali no barzinho da esquina e tá tudo irregular, comida estragada, o negócio tudo tá horrível ali. Ele chega ali, o órgão de fiscalização pode multar, pode apreender mercadorias, pode interditar o estabelecimento. Isso é poder de polícia da administração. Quando eu compro um terreno na beira da praia, e aí diz, agora eu vou construir uma casa de 5 andares aqui na beira da praia, tá? Aí eu vou lá construir uma casa de 5 andares e chega a administração pública através dos seus órgãos de fiscalização e diz, Tatiana, aqui só pode construir um pavimento aqui nessa região. E aí eles vão mandar eu fazer o quê? Demolir o resto dos pavimentos. Isso é poder de polícia da administração. Quando eu, Tatiana, estou estacionada em cima da calçada ali fora, e chega a administração e me aplica uma multa. A administração chega e leva, guincha meu carro, leva embora. O que é isso? É poder de polícia da administração. É a administração pública limitando aqueles meus direitos, aquelas minhas liberdades em prol do bem-estar social. Por que ela não deixa ficar estacionada ali em cima da calçada? Porque, isso aí prejudica o restante das pessoas. Então, a administração pública tem também esse poder de polícia, que aí depois a gente vai pegar os detalhes, diferenciar essa polícia administrativa daquela polícia judiciária, por exemplo, exercida pelos órgãos de segurança pública, né? Então, depois a gente vai ver isso. Mas vejam que o poder de polícia é a administração atuando para fora, para as atividades, para o restante. Enquanto o poder disciplinar é para dentro. Porque o poder de polícia também apura a infração, aplica uma penalidade, me aplica uma multa, mas é para fora. Enquanto o poder disciplinar apura a infração, aplica a penalidade, mas para dentro da própria administração. Tranquilo, gente? Legal? Legal, chovendo lá fora. Chuvinha. Você sabe, desculpa, pergunta. O TAC, que é o termo de ajustamento de conduta do Ministério Público, ele se enquadra na polícia ou na disciplinar? Ou em nenhum deles? O TAC, que é o termo de ajustamento de conduta do Ministério Público, que é para o comércio, né? O consumidor, meio ambiente, perfeito. Poder de polícia é o quê? A administração atuando lá no particular, né?
limitando aquelas liberdades, aqueles direitos, tudo mais deles, em prol de um bem-estar social. Então isso, o TAC, né, o termo de ajustamento de conduta feito pelo Ministério Público, é a administração atuando, então, para fora, na atividade, né, no meio ambiente, no consumidor. Então, é um ótimo exemplo aí de poder de polícia. Gente, vamos dar uma olhadinha, então, em cada um deles, sendo que eu vou passar mais rápido por aqueles, então, que não estão tão especificados ali para nós, né? E aqueles que a gente tem mais, então eu fico um pouquinho mais. Então, olha lá, só para a gente pegar esse poder vinculado e o poder discricionário, esses aqui a gente precisa ter a noção do que são para a gente entender o restante, inclusive. Então, ó, eu já trouxe para vocês todas as noções e aquilo ali é que vocês vão... Só com essa introdução da aula, eu tenho certeza que se eu largasse aqui uma bateria de questões, vocês já resolveriam, tá? Porque são aqueles pontos mais importantes de cada um. Mas, claro, as questões podem sim cobrar aí, né, mais um detalhamento de cada um deles. Então, ó, o poder vinculado, ele também pode ser chamado de poder regrado, né? Que é aquele poder conferido pela lei à administração pública para a prática de algum ato de sua competência, mas com predeterminação dos seus elementos e requisitos necessários para sua formação. Quando eu falo no poder vinculado, é algo em que o administrador ou ele não tem nenhuma liberdade naquela atuação, ou a liberdade é mínima. Então, o poder vinculado é esse que o administrador ele é um mero executor, ele só vai executar aquilo ali. Executa daquela forma que a lei mandou e era aquilo ali, tá? Aí, gente, o poder vinculado, ele é diferente, então é o contraponto do poder discricionário, porque no discricionário, sim, eu tenho, né, aí uma margem de liberdade, eu tenho uma escolha aí do administrador. Para alguns autores, eles até criticam essa ideia de eu chamar o poder vinculado de poder, tá?